Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. E voltamos com o Saúde em Foco nesta semana, recebendo o Dr. Rodrigo Vieira Jacob, médico, ginecologista e obstetra. Falávamos aqui sobre o parto humanizado, um sistema que está sendo implantado aqui no Hospital São Pedro de Garibaldi e também, né, doutor Rodrigo, é um pioneirismo em toda a região da Serra, né, este tipo de parto aqui no Hospital São Pedro. Obedecendo todos os parâmetros, sim, estamos um pouco à frente de alguns serviços que já têm essa filosofia, que já têm essa ideia, mas talvez não tão concretizada em termos multidisciplinar como nós estamos fazendo aqui no nosso Hospital São Pedro. Talvez até pelo porte do hospital ser um pouco menor, isso viabilize mais, né, a implantação de várias normas e diretrizes que nós estamos já colocando em prática há alguns meses aqui no hospital. Lógico, né, Daniel, que toda a modificação, por menor que seja, ela requer uma série de trabalho envolvendo questão pessoal, questão estrutural, e nisso eu queria fazer um parênteses e elogiar e agradecer sempre o apoio da direção do Hospital São Pedro, que é uma direção visionária, uma direção que nos dá retaguarda, que a gente consegue sentar e conversar com muita liberdade e as pessoas entendem, né, qual é o objetivo e quais são os ganhos em todos os sentidos e principalmente para os usuários, principalmente para os pacientes, né, no que está sendo implantado. Então, isso é muito importante, porque sem esse respaldo institucional, e quem dá esse respaldo tem que começar lá dos diretores, da direção, das gerências, senão nós não chegamos a lugar nenhum, né? Eu, enquanto profissional médico, eu não faço absolutamente nada sozinho dentro de uma instituição. Então, isso é muito importante. Então, passa por isso também. Então, Daniel, assim, especificamente, o que significa a questão da humanização do parto? É uma mudança no conceito do atendimento à mãe que chega em trabalho de parto. E nós estamos falando aqui daquela mãe que chega pelo SUS, que chega particular ou que chega por qualquer plano. Que chega no hospital. Que chega no hospital em trabalho de parto, seja minha, seja da colega. Então, a filosofia de atendimento já na recepção do hospital já é diferente. É uma filosofia de acolhimento, dentro da qual a gestante sempre vai ser a prioridade. E as necessidades dela é que tem que ser atendidas, né? Dentro do conceito de que ela está internando para ganhar o nenezinho dela, o bebezinho dela, por parto normal. Então, começando pela presença do familiar o tempo todo junto, né? Durante a internação, durante a fase de trabalho de parto, durante o parto, e de preferência que esse familiar, eu me refiro, seja o esposo, seja o pai, né? Que é a pessoa mais importante ali naquele momento com a mãe, para dar um apoio emocional, um apoio físico. Nós temos uma máxima, né, de que se nós queremos mudar o mundo, nós temos já que mudar a forma de nascimento. Então, assim, esse conceito já começa na portaria. Passando pelo serviço de copa, as funcionárias da copa, elas já têm uma postura de abordagem para aquela gestante bem diferente, né, com carinho, com respeito. Pela equipe de enfermagem, pelas técnicas de enfermagem, pela enfermeira obstétrica que está dando o suporte ali naquele momento, e pelas senhoras que fazem a limpeza do quarto, da sala de parto, que possam eventualmente ter contato com aquela gestante em trabalho de parto. Então, Daniel, o médico muito mais. Então, o que a gente tem de protocolo para ser feito para essa mãe que está baixando, que está internando ali em trabalho de parto? Em primeiro lugar, as necessidades dela são as prioridades. Em segundo lugar, respeito ao corpo da mulher e respeito àquele momento tão importante que é o trabalho de parto. Então, para isso, nós não temos aquele protocolo que em muitos serviços tem de já puncionar, pegar um acesso heparinizado, pegar uma veia, instalar um soro, ou eu vou falar aqui de detalhes técnicos, porque as pessoas não têm noção de como é na maioria dos serviços, né? E isso ainda é algo que é corriqueiro, né? Então, em muitas maternidades, não vou citar aqui especificamente porque não é o objetivo, mas em muitas maternidades ainda os protocolos obstétricos que existem são: toda gestante que entra, ela precisa
fazer algumas coisas, né? Muitas vezes é feito monitoramento fetal, na sequência é feito em alguns serviços ainda lavagem intestinal, então é feito um enema, que é um supositório para limpar o intestino, né? Remover fezes ali do intestino, feito a retirada de pelinhos da região pubiana, da região genital, né? A gente chama isso de tricotomia, em alguns serviços se faz uma tonsura, que é cortar esses pelinhos. Então, isso são protocolos já considerados ultrapassados, que não se deve fazer, porque isso é considerado até, de certa forma, uma agressão ao corpo da mãe. Então, nada disso é feito dentro do princípio da filosofia do parto humanizado. A gestante chega em trabalho de parto e ela é respeitada. Inclusive, se ela quiser permanecer ou trazer de casa uma camisola, um pijaminha dela, o chinelinho dela, ela vai ficar com isso ali durante a fase de trabalho de parto. De onde vem essa filosofia? De onde vêm essas ideias? Essas ideias, elas são criadas, foram criadas por alguém? Não, essas ideias, elas são um conjunto de dados que ao longo dos anos, e isso, repito, vem da própria Organização Mundial de Saúde, de que os partos antigamente eram feitos em casa. Perdão. Os nascimentos eram feitos em casa, assistido por parteiras, quando muito no interior, na colônia, né? A nona tinha lá 10, 12 filhos em casa, se tinha água quente, se tinha compressas, quando muito um álcool ali, e uma parteira experiente e a família toda na sala ali, esperando, rezando, né? Dentro desse conceito, justamente é tornar o ambiente hospitalar menos hospital possível, tornar a equipe hospitalar menos fria enquanto profissionais e mais próximo da família, com mais calor e mais acolhimento. Eu achei um conceito perfeito, né, para falar sobre o parto humanizado, que é deixar a natureza fazer o seu trabalho. Então, perfeito, Daniel. Seguindo essa linha dessas pequenas coisas que são detalhes, mas que no momento ali tão especial e tão delicado que é o trabalho de parto, podem fazer muita diferença para aquela gestante em trabalho de parto. Então, seguindo essa linha, o parto humanizado também nós preconizamos a não realização da episiotomia, que é um corte feito na região do períneo vaginal para o nascimento do nenê, de rotina pelo menos, não se faz, se evita se fazer. Não tem nenhuma intervenção. Não teria nenhuma intervenção. O médico fica muito mais numa condição de espectador e de um assistente que vai estar disponível para agir no momento necessário, assim como toda a equipe, do que algo que seja ali para ele intervir. Então, o parto ele sai das mãos do médico como protagonista e passa para a mãe, para as mãos da gestante, né, no caso, em trabalho de parto, como sendo a protagonista mesmo, que é o que realmente ela é. Nós, dentro dessa filosofia, Daniel, é importante também nós frisarmos bem que a gestante, nesse ambiente de trabalho de parto, e o Hospital São Pedro tem, né, como uma inovação a suíte de parto, inclusive com a implantação de uma banheira que traz uma analgesia, que traz um relaxamento muito importante para a gestante em trabalho de parto, traz um poder analgésico impressionante, mas dentro dessa filosofia que nós estamos falando, de tentar deixar o hospital mais parecido com a casa dela e menos com o hospital, a gestante também, nessa fase em que ela está em trabalho de parto, ela tem que ter liberdade para caminhar, é sugestionado para ela fazer alguns tipos de atividades físicas e exercícios, posturas, né, que vão facilitar e amenizar a dor, enfim, né, e o que é o trabalho de parto em si. Liberdade para tomar banho, liberdade para receber dieta líquida durante a fase de trabalho de parto. Isso que eu estou falando pode parecer coisas simples, mas não é o protocolo. Não é o procedimento, né? Não é o procedimento usual. Hospitais. Nos hospitais em geral, a gestante, alguns já não têm, né? Repito, não vamos fazer injustiça também, porque muitos hospitais, inclusive da nossa região, já estão bem avançados com relação a isso também. Talvez não totalmente enquadrados dentro dessa filosofia, mas a ideia, então, é que a gestante fique recebendo dieta líquida, tenha liberdade para isso, se assim o desejar, né? Ela não vai ficar em jejum, como muitas maternidades, a gestante, quando entra, ela não pode receber mais nada, água, líquidos, absolutamente nada. Então, aqui dentro do princípio do parto humanizado, a gestante, em trabalho de parto ativo, ela fica recebendo dieta líquida, tem liberdade para ir para baixo do chuveiro,
seja aqui na nossa maternidade ou depois nas suítes do parto, até mesmo a banheira, ficar o tempo que for necessário, né, embaixo da água, ou ir para a cama, ou ir fazer um exercício numa bolinha de pilates ou numa escada link, que ela recebe orientações para isso. Ela vai fazer aquilo que ela se sentir melhor para fazer. Ela vai ter liberdade para dizer, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Qual a vantagem que ela tem? Eu sempre brinco com as gestantes no consultório, a gente não fica enganando ninguém, até porque isso é algo que ela vai conversar com a avó, com a nona, com a mãe, com a tia, e todo mundo vai dizer, olha, é dolorido, as contrações doem, né? Nascimento, o parto em si, o trabalho de parto, ele não é uma barbada. Agora, nós temos que ver isso com um outro enfoque, né? A natureza se fez dessa forma, isso é necessário. A gestante, a família, ela tem que ver isso não como sendo um sofrimento, como um castigo de Deus, aquelas contrações, mas como sendo um processo que precisa acontecer para que o nascimento do nenê se concretize. Então, Daniel, esse suporte todo, ele é muito importante. Isso faz toda a diferença para que a gente consiga êxito no nascimento ou não. Então, você imagina um ambiente todo favorável, com familiares presentes, e aqui é importante também a gente citar a figura da doula, que é uma profissional que tem um papel também, junto com a equipe médica, junto com o obstetra, de dar um suporte também emocional, físico, massagem. A doula é uma profissional de fora do hospital, poderia ser inclusive uma outra familiar dessa mãe em trabalho de parto, mas normalmente são pessoas, mulheres que fazem curso para isso. A doula não é uma parteira, a doula não faz parto. A doula, ela fica junto com a equipe e dá suporte para que o parto chegue e se concretize. Até porque eu diria que, como eu comentei no início, talvez não seja nem o próprio obstetra, quem faz o parto é a gestante. Nós damos um suporte e a doula dá um outro tipo de assistência com relação a massagens, com relação à tranquilização da mãe, com relação a auxiliar nas posturas ali durante as fases do trabalho de parto, acompanhar até o chuveiro, servir um chazinho ali para o pai, dizer para o pai que está indo tudo bem, acalmar o pai, junto com a equipe. Ela trabalha e de forma interligada à equipe. Então, isso tudo, Daniel, serve para ser uma ferramenta a mais para que aquela gestante em trabalho de parto consiga passar por essa fase e a gente ter o êxito do nascimento. Inclusive, da forma como a gestante quiser nascer. Aquela postura clássica de nascimento já é também algo ultrapassado. Nós temos aí, aqui no Hospital São Pedro, as banquetas de parto, as mesas de parto, né, que são posturas mais verticais, para que a mãe tenha o nenê, não na posição clássica de litotomia, que é aquela que a gente conhece, que vê nos filmes, que vê na TV, que a mãe fica deitada numa cama, né, com as pernas posicionadas em perneiras, tendo o parto naquela posição. Que, por sinal, é uma das posições menos favoráveis para o nenê, inclusive, e para a mãe. Porque é a posição em que a circulação materna fetal está mais prejudicada, porque todo o peso, né, do útero, do conjunto útero, placenta e bebê está comprimindo os vasos maternos. Então, as posições mais verticalizadas, que são as banquetas de parto, as posições, inclusive, deitadas em decúbito lateral, em lateral, são as mais favoráveis, né? Então, isso, Daniel, são coisas que fazem parte, né, são princípios que fazem parte do parto humanizado. Lógico que nós não vamos esgotar aqui todos os detalhes que fazem parte do conjunto, né, do nascimento, do parto humanizado. Nós diríamos que o termo até mais adequado seria nascimento humanizado, porque nós podemos também ter uma cesárea humanizada. Então, Daniel, isso é uma mudança de conceito e de forma como se aborda a gestante em trabalho de parto. E eu tenho certeza que isso vai levar a uma inversão dessas taxas de cesariana. Agora, isso não é fácil, né? Nós temos aqui uma vantagem por ser um hospital menor, repito, mas isso envolve questões multidisciplinares, envolvem especialidades distintas,
especialidade de anestesia, especialidade de pediatria principalmente, que são as nossas especialidades irmãs, que nós trabalhamos diretamente junto. E eu tenho muito orgulho de aqui em Garibaldi nós temos um apoio total e restrito dos colegas que estão participando desse trabalho. Dr. Rodrigo Vieira Jacob, médico ginecologista e obstetra do hospital que atende no Hospital São Pedro, trabalha no Hospital São Pedro também, explicando um pouco então deste parto humanizado. Dr. Rodrigo, ainda continuando na pesquisa, conversando sobre a pesquisa que eu fiz, até para saber, né, porque eu também não conhecia o parto humanizado, né, a gente ouviu falar, mas não tinha se aprofundado no assunto. Muitas pessoas, inclusive famosa, né, a modelo Gisele Bündchen também fez parto humanizado, a esposa do apresentador Márcio Garcia. Então é uma técnica que está novamente, né, é uma técnica antiga, porque as nossas nonas, né, já tinham uma técnica parecida, era um parto normal, e é uma técnica que está voltando. Mas como é um assunto, é um tema que leva bastante tempo, nós vamos deixar para um próximo programa novamente falar sobre esse assunto. Agradecemos a presença do senhor. E vamos querer mostrar também para os telespectadores da TV São Pedro o ambiente lá, como funcionam as banquetas, né? A gente tem esse interesse e vai querer fazer isso. Exatamente, Daniel. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho. E uma coisa importantíssima, que eu acho que não pode ficar de fora desse nosso diálogo aqui, que as pessoas precisam entender e saber. E quando eu digo pessoas, inclusive colegas e entidades de classe, médicos em geral, que todos esses princípios eles são medicina baseada em evidência. Ninguém está se arriscando ou se aventurando a fazer algo que possa colocar em risco a saúde da mãe ou a saúde do bebê ou inventar um modismo. Não, gente, eu, enquanto médico, eu obedeço ciência médica. Eu obedeço evidência científica. E tudo isso que nós falamos aqui, o detalhe, cada coisa da tricotomia, do enema, da lavagem intestinal, da presença da doula, tudo isso tem um respaldo científico, de trabalho científico muito sério, de trabalhos europeus, porque o nosso país não tem como ter substrato para fazer trabalhos assim, até porque nós não temos nascimento normal, partos normais, nós temos uma estatística pequena e muito menos trabalhos relativos a isso. Então, todos os trabalhos nos quais são baseados esses princípios são trabalhos europeus, principalmente ingleses, então são trabalhos que nós classificamos como meta-análises, que têm um poder de evidência científica muito grande e que mostram os benefícios de tudo isso que nós falamos aqui, em contrapartida de cesárea ou mesmo de um parto convencional. Então isso é bem importante, que nada é feito com base em inventar uma coisa diferente, porque a artista lá, fulana de tal, que nem tu comentaste aí, fez assim, então é bonito e o hospital está aproveitando uma veia de marketing. Absolutamente, isso é uma determinação do Ministério da Saúde, é uma diretriz, inclusive, do Conitec. Qualquer pessoa pode acessar isso, basta colocar no Google diretriz parto normal Conitec, que vai aparecer como o primeiro link. Isso é uma diretriz feita por uma equipe multidisciplinar, muito respeitada, e lá, inclusive, constam os principais trabalhos, que são inúmeros, todos europeus, meta-análises, inclusive, com poder de evidência, um grau de confiabilidade altíssimo, que mostram que isso é o que precisa ser feito. Né? Então, nós estamos, eu acho que, já dando a largada e já caminhando a passos largos nesse sentido, em comparação ao que a gente conhece aí de muitos lugares. Tá certo, agradecemos mais uma vez o Dr. Rodrigo Vieira Jacob por essas explicações e também por falar, né, nos explicar como funciona o parto humanizado, uma técnica que está sendo desenvolvida aqui no Hospital São Pedro de Garibaldi, uma técnica pioneira, um trabalho pioneiro na região, uma técnica antiga, mas um trabalho pioneiro nos hospitais da região. E o Saúde em Foco desta semana fica por aqui. Esperamos você no próximo programa, no qual vamos abordar um outro assunto da área da medicina. Obrigado pela audiência aqui na TV São Pedro. Até a próxima! Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.